Bem-vindos a mais uma aula de ética aqui na ETEC de Nova Odessa. Hoje a gente vai falar sobre a atividade que eu peço para vocês sobre definições de ética. Eu peço para vocês olharem um vídeo que o Clóvis de Barros ministrou para os médicos da Unimed de BH. E nesse vídeo eu fiz 13 perguntas e anotei em que minuto que ele começa a responder aquela pergunta que eu queria que vocês observassem. Nas aulas presenciais, eu vou separando esses pedaços e a gente vai fazendo bate-bola na sala de aula. Aqui e depois eu dou a prova, que é esse questionário que vocês fizeram. Aqui no online, para facilitar um pouco a sua vida, eu dei o questionário já com os minutos aonde tem cada resposta, né, que eu quero, para a gente poder começar. Lá no canal, no meu canal, Leopoldo de Matos, com 2 T's, tudo junto, youtube.com/Leopoldo de Matos. E se vocês não entraram ainda, o meu Instagram é Leopoldo de Mato, e o meu Facebook tem o Leopoldo de Mato, que é a página, e o Leopoldo de Matos, que é o perfil, tá bom? Vocês podem entrar lá também. Lá no canal do YouTube já tem essas aulas lá, né? Que eu dei para outras turmas. Então você pode enriquecer o que você está aprendendo aqui lá. A dinâmica que eu vou fazer com vocês aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer a pergunta, alguém vai ler, vou fazer a pergunta, outro vai ler a resposta que deu. E depois que a gente leu todas as respostas, aí eu vou vir fazendo alguns comentários. Provavelmente eu não aguente fazer isso, eu já emendo os comentários no meio. Mas a minha ideia é fazer todas as perguntas primeiro e depois voltar com os comentários, tá? E para as outras aulas eu fiz dinâmicas diferentes. Uma eu saí falando e a outra, enfim, foram diferentes. Vale a pena você observar todas. Então, vou começar da última questão para a primeira. A última questão está lá na 1h37 e 28 segundos do filme, da palestra do Clóvis. E a pergunta é a seguinte: no século XX, americanos e franceses falam de um novo modelo de ética e moral. Como explicamos este modelo? Como chamam hoje essa vertente de pensamento? Então são duas perguntas em uma, né? Como é que funciona esse novo modelo? Como é que a ética é vista hoje, né, no caso, né? E como chama esse novo modelo? Michel, pode ser você? Senão a gente chama outro. Vamos lá então. A minha resposta em si, professor, eu já mandei, então eu acabei não deixando salvo em Word, mas eu me recordo que Clóvis, ele dá o exemplo do casal. Essa nova ética, ele dá um nome mais ou menos de ética de acordo, de contrato, onde as pessoas elas vão manter os seus relacionamentos e a ética ela vai estar dentro de cada relacionamento, ou seja, tem o casal que vai ter o relacionamento mais aberto e o casal com o relacionamento mais fechado. Então, essa ética e essa moral, ela vai existir dentro dos relacionamentos. Ele deu o exemplo hipotético do casal, mas pode ser um relacionamento entre fornecedor e cliente, trabalhador e o empregador, enfim, é mais ou menos isso. Muito bem, Michel, obrigado. Pessoal, todo final de formulário meu, eu tento lembrar de deixar habilitado para você clicar para ele mandar para você a cópia do formulário. Até para você poder provar para mim, caso eu não encontre o formulário, que você enviou, né? E quando você faz isso, as suas respostas vão. Então, se você clicou, Michel, dá uma olhadinha no seu e-mail, @etec. Provavelmente você recebeu o formulário com todas as respostas lá, tá bom? Sim, tá aqui, achei. Você quer que eu leia? Pode ler então, por favor. Tá, só um minuto, deixa eu abrir. Vamos lá. Pessoal, vamos já preparando alguém para falar da pergunta 16, que é com relação ao imperativo hipotético, categórico e de prudência do Kant, hein? Na verdade é para falar do imperativo categórico. Alguém já se prepara aí para falar, pode até ir levantando a mãozinha já, quem quiser falar a próxima. E a gente vai fazendo assim para ficar mais rápido. Vai, Michel. Peraí, professor, só um momento. Tá bom.
Alguém já tem o Immanuel Kant, a 16 aí para ler para a gente? Daí, enquanto o Michael abre, a gente já vai abrindo a 16. Quem que pode ler para a gente? Daí depois ele volta para ler a 17. Já abri, professor. Então tá, vai lá. A conexão aqui está um pouco lenta. Vamos lá. Eu vou ler a minha resposta, então. Não, professor, eu abri a atividade errada. Continua aí, vai. Vai lá, vamos lá. Quem que pode ler para a gente a pergunta 16? A pergunta 16 está na 1 hora e 30 minutos e 40 segundos do vídeo. E é a seguinte: Immanuel Kant criou o conceito dos imperativos, o hipotético, o prudência e o categórico. Como Kant define o imperativo categórico? Quem que pode ler para a gente o que o Clóvis falou sobre isso naquela palestra? Por favor. Boa noite. Boa noite, Arthur. A minha resposta está assim: haja de tal maneira que a sua conduta se transforme em lei universal. Muito bem. Legal. E, enfim, depois a gente vai trazer, enfim, comentar sobre isso daí. Bom, vamos fazer algum comentário, né? Isso é interessante, né? Porque se outra pessoa pode fazer também, né? E você não vai se irritar e outros também não vão se irritar. Isso se todo mundo fizer assim, ok para todo mundo, né? Ou isso só serve para alguns. Se só serve para alguns, não é categórico, né? Muito bem. Maravilha, Arthur. Chegou aí, Michel? Senão a gente vai para 15. Chegou, agora eu abri o exercício certo. Vamos lá, então. Respondendo à pergunta 17. Uma conduta terá o seu valor definido em uma relação intersubjetiva concreta. A moral passa a ser uma relação contratual. O que foi definido valerá para essa relação. Essa vertente de pensamento é chamada de contratualismo moral ou ética das relações. Muito bem, perfeito. Então, a gente tem aí, hoje em dia, sendo visto como a ética das relações, o contratualismo moral, né? Não importa com quem seja, né? Até a Justiça do Trabalho deu essa mudada, né, aqui no Brasil, né? A nossa Justiça do Trabalho é um exemplo para grande parte do mundo, né, com relação à defesa, né, do trabalhador. E a última, né, alteração que teve foi essa a respeito de valer os contratos, né? Antes não, né? Agora tá valendo. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar um só, eu vou pedir de dois. Alguém mais quer ler a 17, como você escreveu a 17? Vamos lá, 1, 2 e... Que daí todo mundo fala até mais de uma vez. Vamos lá? Posso ler de novo? Pode, daí já ficou as suas 2 vezes. Daí a gente segura você só se, né, as pessoas não falarem mais. Vamos lá, lê a sua então, Arthur. Deixa eu abrir aqui. E pessoal, já se preparem para 15, porque a 17 já teve 2. E mais um para 16, né? Daí o Arthur pode até repetir a 16 dele e a gente pega o 16 com outra pessoa. Vai lá, Arthur. Uma conduta não vale por ela mesma. Uma conduta não vale pelos seus efeitos. Uma conduta não vale pela intenção. Uma conduta terá o seu valor definido numa relação intersubjetiva, concreta, relação entre duas pessoas. É o espaço de material concreto na qual será definida uma cláusula contextual, morais e válidas para aquela relação. Os americanos chamam de contratualismo moral e os franceses de ética nas relações. Maravilha. E no caso do como que Kant define o imperativo categórico, que é a 16? Haja de tal maneira que a tua conduta se converta em lei universal. Muito bem.
Quem mais pode falar da 16 aí? Como você escreveu a 16? Se for igual a que o Arthur falou, você pode abrir e falar, olha, professor, a minha era igual, e repetir, não tem problema. Porque tem coisas que não tem jeito mesmo, é aquilo. Professor, na minha eu escrevi: liberdade é a condição da moral, ser livre para escolher, mas ainda ter deveres, direitos humanos. Haja de tal maneira que sua conduta se converta em lei universal, ou seja, todos podem fazer. Muito bem, Fábio, obrigado pela participação. Quer aproveitar, daí você já fazer a 15 também? E enquanto você vai vendo se você vai ou não, essa questão, pessoal, eu falo um pouquinho mais para frente em outras aulas, que é a questão da liberdade que o Fábio citou ali. Né? Liberdade não é fazer o que quer, a hora que quer, da maneira que quer. Né? Liberdade é você ter a oportunidade de escolha. E essa escolha pode até te dar uma fortaleza, que é poder, mas escolher não fazer. E ser forte naquilo, né? Porque você podia, mas você escolheu não fazer. Né? E tem também o que, acho que é Pedro que fala, né? Ele fala, não, eu posso, mas não me convém. Né? Eu não lembro qual dos apóstolos que dá uma dessa, mas tem isso também desde lá de trás na Bíblia. A pergunta 15 é a seguinte, ela está na 1h24 da palestra do Clóvis, e é a seguinte: qual era a definição de ética e moral para Kant? E como chamavam hoje essa vertente de pensamento? Você tem essa resposta aí, Fábio? Quer continuar? Você já fala as suas 2 vezes de hoje? Pode ser. Então Foi bem grosso. Eu escrevi boa intenção ou boa vontade, e hoje é chamado de moralidade. Muito bem. Né? Tem um ditado popular, né? Não sei o que lá, os homens de boa vontade, né? Virou até chavão de parte de linhas de pensamento de algumas religiões, né? Bem isso aí. E se vocês lembram, né? Isso iguala todo mundo, né? Que foi uma das coisas que foi levantada na palestra, né? Antes, um era maior do que o outro, né? Aquele que tinha a pessoa que tinha alguma virtude muito maior, né? Mas de que vale essa virtude se o cara não tem boa vontade para fazer, para trabalhar e etc e tal, né? Vale quase nada, né? Tem lá a sua validade, mas aqueles que não tinham aquela virtude eram desprezados. Quando chega essa ideia da boa vontade, aí iguala todo mundo. Porque o cara não precisa ter uma boa, né, uma virtude assim. Mas se o cara for empenhado, o cara consegue. Né? E às vezes aquele que tem uma virtude XYZ, ele não tem uma boa vontade e ele não alcança tanto quanto aquele que tem a vontade. Né? Muito legal. Muito bom. Mais alguém para ler então a questão 15? E aí já emenda para ler a 14 também? Vamos lá? Posso ler, Leo? Pode. Quem é? Que não apareceu na tela para mim aqui ainda. É o Bruno. Fala aí, Bruno. Pode sim. Seja bem-vindo. É a 15, né? Isso, a 15, voltando, né? Qual era a definição de ética e moral para Immanuel Kant e como chamam hoje, né, essa vertente de pensamento? Vai lá, Bruno. Kant trata a sua definição de moral como a boa intenção, todo e total atributo que você tenha. Só era bom e usado como boa intenção. Nada é bom em si, a não ser a melhor intenção. Essa moral, ela deixa de ser aristocrática, como Kant, seria a Revolução Francesa. Ela não importa com as suas qualidades, mas sim as suas boas vontades, e hoje o mundo moderno consagra como critério de moralidade. Muito bem, obrigado. E a questão 14, que está na 1h14, olha que legal, do filme, da palestra, né, do Clóvis.
Qual era a definição de ética e moral para Jeremy Bentham e John Stuart Mill? E como chamam hoje essa vertente de pensamento? Então, ele até cita que o Jeremy Bentham e o Mill, eles não são muito conhecidos, porque aqui no Brasil a gente pega mais esse conceito da Europa, né? E esses são anglo-saxões, né? Eles são ingleses, e então a gente absorveu pouca coisa dali, mas também são importantes. E quais são? Leia aí pra gente como é que ficou sua resposta, Bruno. Beleza. A moral que traz a definição sobre eles é o utilitarismo, que ao contrário de Maquiavel, que diz que o efeito está no poder de quem age, mas o bom efeito e a alegria do maior número de afetados pelaquela ação, e por isso é considerado como utilitarismo, a alegria do maior número. Ok. E obrigado pela participação. Próxima, eu falei ok, meu Google aqui começou a querer falar comigo. Vamos lá. Precisamos então agora de mais uma pessoa para ler o que você escreveu sobre a questão 14 e também já emenda na 13. Quem pode? Vamos lá. Olá, professor. Tá bom, Suleide, seja bem-vinda. Lembrando, a questão 14 é sobre a definição de ética dos ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Vai sim, lá. Bom efeito não é o que nos atinge, mas sim o que atinge a maioria, e o valor não está na ação, mas sim na reação que provoca na maioria. E essa vertente é chamada de utilitarismo. Muito bem. Então, a gente está caminhando para trás, né? Se você pegar do começo para frente, você vai ver que as coisas vão melhorando. Ela vai pegando o de trás e vai agregando. Pegando de trás e vai agregando, né? Como a gente está voltando, então a dinâmica para a gente enxergar tá diferente. Mas é interessante ver o quê? Agora, ou para eles, o que é interessante? Não importa muito a maneira como você vai fazer, mas vai agradar o maior número de pessoas? O resultado vai ser agradar o maior número de pessoas? Então, agradando o maior número de pessoas, ok, você agiu bem. Eu ok de novo e o Google querendo falar comigo. E então, o que acontece? Percebe que para cada um desses que a gente está vendo, você consegue se identificar. Com certeza, durante toda a palestra, você falou, eu penso um pouco assim. Nossa, desse jeito eu não gosto de pensar não, mas eu sei fulano que pensa, né? Essas pessoas construíram a nossa forma de enxergar o mundo, de alguma maneira, porque impregnaram essa forma de pensar nos nossos ancestrais e assim veio construindo a sociedade em cima desses conceitos. A gente pode concordar mais com um ou mais com o outro, mas todos eles estão dentro de nós. E podemos também não concordar mais com um e mais ainda com o outro, né? Mas é interessante a gente ver que eles fazem parte aqui da gente, né? O outro lá, nem Deus agradou todo mundo, imagine eu, né? Muito bom. Então vamos lá. Suleide, vamos aqui pegar a questão então 13. Qual era... eu vou ler a questão. Qual era a definição de ética e moral para Maquiavel, Nicolau Maquiavel? E como chamam hoje sua vertente de pensamento? Maquiavel, a teoria dele sempre foi de benefícios próprios. Age bem aquele que aumenta o próprio poder. Ou seja, a pessoa egocentrista.
A vertente de pensamento dele era o pragmatismo moral. Muito bom, pragmatismo moral. Beleza, obrigado pela participação, Suleide. Agora eu preciso de outra participação para ler a 13 e já emendar a questão 12. Vamos lá? Ligeirinho, speed spot. Vamos lá? Vamos, pessoas, por favor. Posso novamente, professor? Pode ir de novo, Fábio. É que eu não perguntei antes, né? Quem que já fez e quem que não fez ainda. Eu não lembro se eu perguntei e vocês responderam aqui. Não precisa responder não, tá? Ok. Mas a gente tá com 20 pessoas na sala, mas nem todos fizeram, né? Pelo menos 2 pessoas não fizeram, né? Que é a Beatriz e a Júlia que chegaram agora. Mas então, né, vamos com quem fez, a gente vai trabalhando. Vamos lá, Fábio. Então, a 13, né? Qual era a definição de ética e moral para Maquiavel, Nicolau Maquiavel de Florentina? E como chamam hoje sua vertente de pensamento? Vamos lá. Pragmatismo moral, age bem aquele que aumenta o próprio poder, imperialista. Como se chama hoje, os fins justificam os meios. Muito bem. Então, o que acontece? Para Maquiavel, eu preciso crescer. E eu olho para mim. Não importa o que acontece muito com o outro, né? Eu preciso, e até você vê que hoje em dia, né, como a gente já tem os outros, né? A gente já tem Kant, a gente já tem o Mill, a gente já tem os outros, a gente consegue fazer um entrelaçamento entre eles. Até o próprio exemplo que o Clóvis dá, né? Ele aumenta o poder dele quando, né? Ele dá esse exemplo. Quando ele sai de uma sala de aula com mais prestígio do que ele entrou. As pessoas tinham uma ideia, uma expectativa. Falando em expectativas, é sempre bom lembrar, tá, pessoal? Criem pinguins, mas não expectativas. Tá certo? Expectativas, a gente vai trabalhar isso mais para frente, né? Lhe traz sofrimento, né? Julgamentos também lhe trazem sofrimento. Então, tentem viver sem expectativas e sem julgamentos para ter uma vida mais leve. Mas ele dá esse exemplo, né? Vocês têm uma ideia de mim quando vocês vêm para cá, né? Vocês vieram me assistir e já sabiam alguma coisa de mim. Se eu saio daqui com mais poder ou com mais prestígio do que eu entrei, no caso do professor, o prestígio, né? Eu saí com mais poder. Né? Para Maquiavel, eu me dei bem. Né? Alguma coisa nesse sentido. Tá joia, Fábio? Muito obrigado. Essa é a 13. Muito bem. E agora eu me perdi na conversa aqui. Me ajuda aí, Fábio, me ajuda aí, pessoal. Você foi o primeiro a ler a 13 e vai ler a 12, ou você já é o segundo de ler a 13? Eu sou o segundo de ler a 13 e ainda tenho que ler a 12. Beleza, então vai lá. Vou cantar a bola da 12 para você ler, tá bom? Para quem está aqui no canal do YouTube assistindo poder ver e aproveitar agora, já dá o like lá embaixo. Poxa, já faz o quê? 24 minutos de aula, já dá para você dar um like. Se você está aqui até agora é porque você gostou, né? Os meninos estão aqui porque escolheram fazer o curso, mas se você está vendo aí pelo canal é porque você gostou da aula. Poxa, deixa o like aí embaixo. Muito bem, vou ler aqui. Olha só. Nos 41 minutos e 55 segundos da palestra lá do Clóvis, a questão 12. Aristóteles deixou 2 pistas para definir o ser humano. Qual é a segunda? Vamos emendar, vamos fazer a 11 e a 12 juntos, né? A 11 tá 33 minutos e 50 segundos. Olha só, para ele falar da primeira pista,
do 33 ao 41, né, ele demorou 8 minutos para contar a história da primeira pista, né? E depois ele gastou mais 20 para contar a história da segunda pista. Então, Aristóteles deixou 2 pistas, né, para nós, né, a respeito do ser humano. Então, a questão 12 é qual é a segunda e a questão 11 é qual é a primeira pista. Então, quais são essas pistas? Fala pra gente aí, Fábio, o que você escreveu. Bom, no item 12, do Aristóteles deu a segunda pista, eu coloquei vida eudaimônico, ou seja, felicidade como a finalidade de vida humana. Muito bem. E a primeira? Somos singulares, observador empírico, ou seja, adjetivo característico daquilo que se baseia na experiência ou dela resulta, característica daquilo que é resultado da prática, da observação e não da teoria, o que está relacionado ao empirismo, doutrina filosófica que privilegia a experiência em detrimento da prática. Tá joia. É mais a primeira parte, mas ficou bom, legal. Então, a 11 e a 12. Agora eu queria, então, alguém para complementar. Obrigado pela participação de novo, Fábio. E alguém para complementar aí, para ler para a gente a 11 e a 12. E aí a gente já emenda a 10 e vamos caminhando. Quem pode, por favor? Vamos lá, pessoas? A turminha aqui de baixo, deixa eu falar aqui o nome da galera que está aqui. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui nas pessoinhas, espera aí. A 11, como diz, ele deixou 2 pistas. A primeira pista é que nós somos singulares. A segunda pista que ele fala nós não somos parecidos, nós temos um ponto de tangência e entre as nossas finalidades nós temos um ponto em comum. Entre as nossas, sempre a singularidade. As finalidade é o ponto em comum entre as nossas finalidades e a felicidade. No caso que nossas felicidades, por exemplo, o que eu gostaria de fazer, o que eu almejo buscar. É o que vem dentro de mim, é o que já, como poder dizer, já é tipo um propósito para mim. Tá joia, Caio. Obrigado. Então, a primeira, né, somos singulares. O que é isso, né? Nós não somos iguais. Nós não somos parecidos, né? A gente é parecido, mas também a gente é singular. Cada um tem algo que é único seu. Só você tem aquela forma de fazer, ou de ver a vida, ou de agir. Não tem outra pessoa que vê daquele jeito. Né? Sei lá, a manicure. Aquela manicure, ela consegue enxergar a sua mão, só ela consegue enxergar a sua mão daquele jeito. Outra que pegar a sua mão vai ver a sua mão de outra forma. A pessoa que vai fazer uma pintura, a pessoa que vai operar, o professor que vai dar a aula, como é que fala? A pessoa que vai entregar a pizza, a pessoa que vai fazer a pizza. Então, para cada cargo, ou para cada setor da vida, né, existem várias pessoas, mas cada pessoa ela é singular. Ela pode fazer a mesma coisa, mas ela é singular. Ela é única. Ela tem uma estrutura única, própria dela, com uma consciência própria dela. E veja, isso é física quântica. Se você for pegar isso da sociedade, que é o que ele está falando, e trazer para dentro do corpo, você vai ver que cada célula tem um conjunto de células que faz a mesma coisa. Mas cada uma das células é singular.
tem a vida dela própria. Tanto que se der alguma azia nela, ou ela morre ou ela fica cancerígena. Ela pega uma doença. Daí a gente vai lá e tira. Somos singulares. Mas tem alguma coisa que nos une lá na frente, que é a tal da vida eudaimônica, que é a tal da felicidade. Eu quero atingir, né, esse ápice de perceber por mim mesmo. Perceba que não é do lado de fora. A vida eudaimônica não é externa ao ser humano. Ela é interna ao ser humano. É ele perceber dentro de si que ele está indo bem. É ele olhando para si e tendo certeza de que ele se empenhou ao máximo, que ele conseguiu, que aquilo foi legal. E para que isso aconteça, ele também vai ter o mesmo autoconhecimento de olhar e falar: fiz um serviço escroto, ou fiz um mau serviço aqui, não ficou bom. E da próxima vez poder melhorar. Porque se ele também não tem esse reconhecimento, chega lá na frente e ele também não consegue melhorar. Maravilha! Lindo! Muito bem. E Caio, lê para nós então a questão 10, que está nos 27 minutos e 50 da palestra. E a pergunta que eu escrevi aqui para você perceber dos 27 aos 33 era a questão de como era o mundo antes de Aristóteles. Como é que você escreveu isso aí, Caio? A questão 10, ele vai falar muito em questão do universo. Então, o universo cósmico, o universo, portanto, em um grande espaço organizado. Tipo, é como se o universo já seguisse um padrão, tudo em seu devido lugar. Muito bem. Obrigado, Caio, pela participação. E agora eu queria chamar outra pessoa, então, para a gente ler como você colocou a 10ª questão e a gente já ir para a questão 9 também. Quem pode ser o próximo? Deixa eu ver aqui, a gente... fala. Na 10, eu não lembro exatamente o que eu coloquei, porque eu não estou no computador agora, mas eu vou falar meio de cabeça o que eu lembro, tá bom? Tá bom. A 10 era a seguinte, aos 27 minutos e 50, né? Como era o mundo para Aristóteles? Vai lá. Eu me lembro que ele não falou exatamente sobre o mundo, né? Mas eu lembro que ele falou exatamente o que o outro aluno antes de mim falou, que é um grande universo organizado, né? E que tudo o que estava no universo está ali no lugar certo, na hora certa e com uma finalidade, e que todo esse conjunto dessas três coisas no lugar certo, na hora certa e com essa finalidade certa para agregar num todo que é sempre maior do que essas três coisas individuais, sabe? Por isso que eu coloquei mais ou menos. Legal. Cada coisa, então, né, para Aristóteles, cada coisa tinha o seu propósito. Nada está à toa no universo, né? E isso, enfim, tudo isso que a gente fala, pessoal, é muito interessante você colocar em observação que tudo é verdade. Não deixou de ser verdade. E tem muita coisa do que tem ali que hoje a ciência está comprovando, né? Mas falando dessa ideia aristotélica, né, não existe vácuo no universo, no sentido de que nada está à toa. Se algo aconteceu na sua vida, é porque havia necessidade de acontecer. Se você trombou com alguém, conheceu alguém, esbarrou com alguém, é porque deveria ter acontecido.
cai da sua cabeça, né? Foi porque Deus permitiu. Eu não lembro o texto certinho, mas é mais ou menos assim, né? Gente, cada fio de cabelo que você faz assim e às vezes sai um na mão, tem um motivo, ou foi pensado, ou tem alguém observando que aquilo aconteceu, né? Não foi à toa. Então essa ideia é bem interessante, né? Para a gente poder trazer para nós a responsabilidade de que tudo que acontece tinha um porquê de acontecer. Você pode não entender, mas tinha. Às vezes você quer entender, e aí você pede para o universo para tentar entender, né? E às vezes ele te responde. Às vezes você não quer entender, e às vezes nem precisa. Mas é bom saber, né? Ou ter a certeza, ou ter uma clareza, ou tentar de repente aceitar ou não, de que isso pode ser uma verdade. De que se as coisas estão acontecendo para mim, é porque tem um motivo para isso. E aí, poxa, universo, Deus, me mostra qual é o motivo, porque tá doloroso passar por isso. Ou, universo, obrigado por estar passando por isso, porque está gostoso. Percebe a diferença entre quando uma experiência é ruim e a outra é boa? Normalmente, na boa, a gente não usa o livrinho de lições aprendidas. Quem depois vai estudar sobre gerenciamento de projetos, o que é muito importante, né? Hoje a maioria das empresas trabalham por gerenciamento de projetos. E você conhecer sobre gerenciamento de projetos é muito legal. Uma das coisas em gerenciamento de projetos é o livrinho das lições aprendidas. Você não escreve ele só quando dá errado. Tipo, poxa, tá doendo. Me mostra o que eu preciso aprender com essa experiência para que ela passe rápido e eu não precise passar por ela de novo. Aí você quer anotar. Mas quando tá bom, você fala, nossa, valeu, obrigado, tá ótimo. E esquece de também pedir, me mostra por que tá assim tão legal, né? Para que continue assim. Para que eu possa continuar nesta mesma frequência. Muito bem. Então, antigamente, né, lá para Aristóteles, o mundo era todo ordenadinho, bonitinho, né? Tudo tinha o seu lugar, tudo tinha o seu propósito. Muito bom. Valeu, Caio, pela... como é que fala? Pela primeira leitura. Valeu, Johnny, aí pela segunda. E vamos lá, Johnny. Você lembra o porquê que é a 9, né? Você leu a 10, vamos ver se você lembra a 9, senão a gente pula para quem está com ela escrita aí. A 9 está lá nos 19 minutos da palestra e eu escrevi assim para você prestar atenção nesse período. Por que você acha que Sócrates disse que a moral é dolorosa? Você lembra, Johnny? Bom, pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, né? Mas Sócrates dizia que a moral é dolorosa porque se você escolhe ser moral, você deixa, além de você ter a dor da escolha de escolher ser moral, né? Porque, querendo ou não é uma escolha assim que a gente passa todos os dias, assim. A gente meio que às vezes age naturalmente assim e vai, né? Mas se você escolhe ser moral, você deixa de lado infinitas outras possibilidades que talvez seriam consideradas imorais. Então acho que ele fala que a maior dor de ser moral é ter que deixar, não escolher as outras vidas que poderiam ser imorais. Não sei, é isso que eu me lembro. A ideia é essa, só o olhar seu eu vou corrigir já. Obrigado, Johnny, pela participação. Eu preciso agora de outra pessoa para falar essa questão 9
e depois a gente emendar a questão 8. Vamos lá? Quem que pode ser? Posso? Quem pode, Bruno? Vai lá. O ser humano, ele tem a vida em relação ele diz que é como a moral de um parto, porque ela não é fácil, ela é tratada como base de escolhas para tudo. Então podemos escolher a vida que queremos, mas também no meio desse caminho faz com que tenhamos que mudar essas escolhas e ter que viver uma vida diferente do que queremos para nós. Ok, muito bem. Lá, eu falei ok de novo e o Google quer falar comigo aqui. Quando o telefone está desligado e eu quero mandar ele ligar para telefonar para alguém, para ligar uma música, para ligar o GPS, ele não me ouve, ele não me obedece, à toa assim ele sai falando. É o fim da picada. Então, o que eu queria ajustar aqui, né? Do que foi falado lá. É a dor da escolha, mas não é, Johnny, a escolha de ser moral ou ser imoral. Não é essa a escolha que traz a dor. O escolher traz a dor. Não importa se você escolheu ser moral ou se você escolheu ser imoral. Quando você escolhe, você fixa em uma opção. E quando você fixou em uma opção, você vai andar por esse caminho. E todos os outros caminhos que poderiam ser, não serão, porque você está nesse. E então ele fala da dor da escolha. Quando você escolhe outro você deixa de lado, né? E aí você pode também escolher de uma forma mais ampla. E aí você vai aprendendo a escolher. Olhando sempre para o mais amplo. E à medida que você vai aprendendo a escolher, você também vai diminuindo essa dor. Isso ele não fala lá, isso eu estou falando para vocês daqui, né? Porque você vai nas escolhas agregando, né? Vendo, à medida que você escolhe e caminha, nós temos um processo de 4 itens para as nossas escolhas. Deliberação, proposição, deliberação, decisão e ação. Você ou alguém lhe propõe alguma coisa. Cortar o cabelo, casar, comprar uma bicicleta, fazer a lição que o professor pediu ou não, trocar de emprego, aceitar esse emprego ou outro, sair de um emprego, sair de um relacionamento abusivo ou tóxico, trocar de relacionamento, embora o relacionamento esteja bom, mas tem uma possibilidade de um outro melhor, ou de emprego. Então, embora você possa... Eu esqueci o que eu estava falando. E agora, hein? Sumiu o que eu estava falando. Me ajuda aí, pessoal. A hora que eu comecei a falar sobre isso, o que era mesmo que eu estava explicando para vocês? Você estava falando sobre os 4 pilares da escolha. Que às vezes as pessoas podem escolher por você, você pode escolher. Obrigado, Michel. Então, quando você... esse é o primeiro. Alguém lhe propôs ou você propôs. Tudo bem. Aí, o que acontece? Isso acontece com tudo. Quando você decide, sei lá, se você vai almoçar ou não. Ou que comida você vai pôr no prato, né? Você vai para a segunda parte, que é a deliberação. Na deliberação, você vai usar a sua capacidade cerebral para você pensar a respeito daquilo. Eu, por exemplo, consigo jogar jogar jogo da velha e ganhar de mim no jogo da velha é difícil. Porque eu consigo pensar 3, 4 jogadas à frente. No jogo da velha. Porque tem ali poucas peças. No xadrez, para ganhar de mim já é fácil.
eu consigo pensar ali 2, 3 jogadas para frente, mas são 16 peças de cada lado. 48 espaços. 8 vezes 8. 64? 64. 64 espaços para andar. O meu cérebro, eu ainda não adquiri isso, né, com o jogo de xadrez. Mas ali com 9 espaços, né, e 3 peças, 4 eu consigo. Então, dependendo da sua capacidade, você vai deliberar melhor ou pior. Mas veja, sempre vai ser da melhor maneira possível. Você nunca vai querer errar de propósito. Aliás, se você quiser errar de propósito, você também deliberou, né, para raciocinar de como errar da melhor maneira possível. Você sempre vai tentar fazer da melhor maneira possível, usando o máximo da capacidade cerebral que você tem. Às vezes até pegando capacidade cerebral emprestada de alguém, né? Você vai pedir conselho para alguém que você sabe que sobre aquilo sabe mais. Depois que você deliberou e você tem toda aquilo que você vai fazer, aí você vai para a terceira parte, que é decidir. Vou decidir fazer ou vou decidir não fazer. Já é a escolha? Não é a escolha ainda. Você decidiu o que vai fazer, mas você só faz quando você age, que é a ação, que é a última parte. Se você não age, você não vive. E nem permita que vivam os que estão ao seu redor. Porque eles não podem ver se você acerta ou se você erra. E você não consegue comprovar se a sua deliberação foi eficiente, eficaz ou não. Porque ela não se tornou uma ação. E aí você não sai do lugar, você não produz, você não cresce, você não vive. Você passa pela vida gastando o ar que outras pessoas poderiam usar para ser melhores. Porque você não está fazendo nada, não está agindo. Então é sempre importante agir. E quando você age, você aprende. Com o acerto, como nós falamos no começo da aula, ou com o erro. Mas de toda forma você aprende. E aprende também aqueles que contigo estavam naquela jornada. E assim todos podem crescer e você foi contribuição para todos que estavam ali contigo naquela jornada, tanto acertando quanto errando. E quem assistiu a palestra da Lúcia Helena Trajano, que eu pedi para vocês assistirem, ela falou essa questão de errar bem legal. Né? Primeiro ela falou que o Magazine Luiza é uma startup, né? Imagina, um absurdo, porque o Magazine Luiza tem tantos anos, startups são empresas que estão começando. Mas ela colocou isso de que forma? Me considero uma startup, o Magazine Luiza, porque a gente vai fazendo à medida que a gente vai vendo que é possível. A gente não fica um tempão para tentar fazer o certo. A gente deliberou com a capacidade que a gente tinha, decidiu e a gente age. A gente não fica deliberando. Com a capacidade que a gente tem hoje, a gente delibera, decide e age. Aí vem novas informações de acertos e erros. Aí a gente volta para a deliberação, para a proposição, vamos trocar isso, não vamos trocar, vamos pensar a respeito, sim. Vem para a deliberação, pensa a respeito com novas informações agora, decide e age de novo. E assim gera movimento, gera vida. E sempre tem a dor, né? Porque você escolheu uma, outra ficou para trás. Muito bem. E Bruno, vamos lá. Professor. Oi, quem? Fala, Johnny. Eu posso fazer uma pergunta / comentário? Pode. Olhando pelo que eu falei de a escolha de ser moral ser dolorosa, vamos supor que eu cheguei numa escolha e eu tenho a escolha de ser moral e ser imoral. E por uma pressão, eu escolho ser moral, porque
Pelo menos é o que eu acho que a maioria faria, né? Porque hoje em dia, se você escolhe ser imoral, talvez você esteja fazendo alguma coisa de errado. Então, acredito que hoje a maioria das pessoas escolheria fazer o certo por essa pressão de, não porque aquilo seja errado, mas uma concepção de que aquela outra coisa seja errada, sabe? Então, E aí Johnny, a pergunta viria da seguinte forma, que aonde que isso se encaixaria nesses 4 pilares que você falou? Não 4 pilares, mas dessa coisa que você falou de ser você que toma suas decisões ou deixar que as pessoas tomem suas decisões por você. Porque, de certa forma, você baseou a sua decisão, foi você que decidiu, mas foi o que alguém muito antes de você, alguém que está ali no seu convívio, decidiu que aquela outra escolha seria errada. então, Johnny, você sempre tem que olhar, em última análise, para você. Eu não sei se eu postei já ali para vocês, mas eu até ensino, né, no curso de barras, é uma das ferramentas de Axis, que a gente chama de leve e pesado. O teu corpo, ele te mostra o que você pode educar ele para isso. Se uma coisa vai ser leve ou vai ser pesada para você. Porque, na verdade, e aí a gente vai por outro caminho. Na verdade, não existe o certo e o errado. O que para uma pessoa é moral ou certo, para outra pessoa pode ser errado e até imoral. A gente não deixa, por exemplo, vaca andando na rua. O indiano, aliás, a gente mata a vaca e come ela no churrasco. O indiano para deixar a vaca passar. Venera e idolatra a vaca, não sei porquê, mas é um animal sagrado. A gente não come barata, escorpião, formiga. O asiático come. A gente não come cachorro. Aliás, temos uma infinidade de pet shops e uma infinidade de famílias que tratam cachorro como parte integrante da casa. É meu irmãozinho, meu filhinho, meu... O asiático come cachorro. Como a gente come vaca, boi. Então, essa questão de certo e errado não existe, a bem da verdade. Existem algumas convenções que algumas sociedades colocam como alguns padrões que para aquela sociedade é interessante para o convívio da maioria das pessoas de uma forma a evitar o egoísmo, né? De uma forma a evitar que um queira se degladiar com o outro. E aí vem as leis e os costumes, que falam Então, que algo é certo e que algo é errado para aquela sociedade. Mas você tem que olhar para si e perguntar para si. Fazer isso vai ser... A pergunta é essa, para o teu corpo responder, né? Verdade. Fazer isso vai ser contribuição para a minha vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E sente o seu corpo, se ele vai ficar leve ou pesado. Se ele vai te apertar ou se ele vai te expandir, te deixar leve. Se te deixar leve, então, faça. Se ficar pesado, não faça. Não sei se ajudou. Ajudou aí? ajudou sim. É que se eu for começar a falar, eu vou adiantar muita aula, então. Não, e não é terapia também de grupo, né?
Não, é que Tem minha coisas que questão. a gente fala, pergunta porque faz parte do tema e é legal conversar sobre, né? É que Mas eu perguntei, não é nem eu me usei como exemplo, mas não é nem sobre mim, é mais que eu fiquei com dúvida na hora que eu mesmo respondi com a minha visão, sabe? tá Então, certo. Não, e sempre tire a dúvida, né? Sempre tire a dúvida. Muito bem, parabéns, né? Por isso. Maravilha. Então vamos lá. A gente já teve as duas questões 9, por que que a moral é dolorosa? Sim, né? O Johnny falou, o Bruno emendou. Muito bem. E aí então, Bruno, você vai ler a sua resposta da oitava? Você pode ler a pergunta só para me lembrar aqui? Posso. A oitava, ela tá nos 13 minutos e 15 segundos da palestra. E é assim: o que diz Jean-Jacques Rousseau sobre o ser humano? Diz Rousseau que quando a natureza se cala, ainda está um porvir muito a questão da vida, né, pela gente viver, que é a caracterização de especificidades do homem e como são. Por exemplo, tem o gato que é reverenciado pela sua natureza, tem um fim. Já o homem não, ele excede e pode definir a sua própria vida com o tempo. Legal, Bruno, obrigado pela participação. Precisamos De de nada. outra pessoa para falar aqui a respeito de Jean-Jacques Rousseau. Quem que vai ler para a gente o que escreveu na questão 8? Eu posso, professor, Michel. Então vai, Michael. Bom, o ser humano, assim como os animais, nascem com instintos. Porém, o instinto do ser humano é esgotado nos seus primeiros anos de vida. Os seres humanos não são iguais aos animais. O ser humano tem um instinto, mas apenas o instinto não basta. O homem tem a necessidade de inventar, improvisar, criar, e essa construção intelectiva sobre a própria vida é o que faz o ser humano se destacar dos demais. Muito bem. Então, nessa questão de Rousseau, né, ele fala, para mim, no ponto de Rousseau, salienta muito ou deixa muito evidente o egoísmo, né, do ser humano quando ele resolve extrapolar, né? Ele extrapola tanto que ele passa por cima do outro às vezes, né? E isso é uma questão que é verdade, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? As pessoas querem mais, né? A outra pessoa fala não, e a pessoa insiste, a pessoa fala não, e a outra insiste, a pessoa fala não, a outra insiste, a pessoa fala não, a outra insiste, até que esse não, ou para que esse não seja efetivo, a pessoa que está falando não, de alguma forma, tem que tentar subjugar a outra, porque senão a outra vai passar por cima, mesmo ela falando não. E aí que entram as leis, né, para dar essa segurada. Porque senão as pessoas vão para cima, sem olhar para as outras, sem compreender que a outra é um pedaço dela. Isso a física quântica já tem mostrado hoje, né? Eu, você, a cadeira, o ar, somos da mesma energia, né? Somos compostos pelas mesmas coisas. Então mas essa visão de Rousseau é importante, porque se ele não tivesse identificado isso, a gente não conseguiria hoje compreender por que um passa por cima do outro. E a gente vai falar de bullying mais para frente depois, né? Próximo tema nosso, né? Que é uma forma de passar por cima. Mas você vê aí N exemplos, né? N, não só do bullying.
O bullying, na verdade, é outro problema, é um problema de autoestima. Ou, né, pode ser, né, colocado como um problema de autoestima. Muito bem. E então lê para a gente também, Michel, o 7º. Onde fica a ética dentro da filosofia e para que ela serve? Vamos fazer o 6 e o 7 juntos, né? O 6 é quais são as 3 perguntas da filosofia. E depois, onde fica a ética dentro da filosofia? Vamos lá? Vamos lá. A 6, então. As 3 perguntas são: o que significa conhecer? O que é a beleza? Qual é a melhor maneira de viver? Respondendo a 7. A ética é um conceito da filosofia moral. A ética serve para responder a seguinte pergunta: dadas várias possibilidades de existência, qual será a melhor? Muito bem. Por isso, Johnny, da escolha, né? A ética é a escolha da melhor vida. Qual é a melhor vida? Depende para cada pessoa. Para cada um é diferente. Cada um tem uma perspectiva e uma visão da vida singular. Já busquei outro. E assim, então, a gente vê. Um é saber o conhecimento das coisas. O outro, a beleza das coisas. E o outro, né? Qual a melhor vida para ser vivida? E a ética, então, ela vem dentro da parte da moral, que é da terceira pergunta a ser respondida pela filosofia, para ajudar a pensar sobre a vida, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho nas questões primeiras da prova. Obrigado, Michael, pela participação. Eu queria alguém agora para ler de novo, então, a 6 e a 7, como você colocou, e a gente já emendar a 4 e a 5 para encerrarmos a aula. Quem pode? Eu posso. Então vai, Arthur. A 6 e a 7. No caso, a 6 é a mesma coisa que o Michel falou, o que significa conhecer, o que é o belo, qual a melhor maneira de viver. E a 7, ética é um conceito da filosofia moral. Ela serve para rever valores morais e analisar o que é bom ou ruim em determinadas situações. Muito bem. Obrigado pela participação. E a 4 e a 5 agora. A 4 está nos 5 primeiros minutos da palestra, né? 5 minutos e 10. A 5 está em 5 minutos e 45 da palestra. A primeira, que é a 4, é como Epicuro vê ou define a filosofia. Epicuro de Samos define a filosofia. E a quinta pergunta, né, que é a segunda, no caso aqui nosso, ele dá uma outra definição de filosofia, mas sem citar o autor, que é uma que ele gosta. Qual é essa? Então vamos lá, a 4 e a 5. Arthur? Opa! Aqui. A 4. É uma atividade do intelecto que tem a vida por objeto, a verdade por método e a felicidade por finalidade. Muito e bem. a 5, a filosofia é viver. Eu não sei se foi eu que travei, se as outras pessoas escutaram, mas eu não ouvi aqui, Arthur. Provavelmente foi o meu computador que travou. Você consegue repetir? A 5? A 5, isso. A filosofia é viver o pensamento e pensar a vida. Muito bem, legal. E para a gente encerrar, então, eu queria mais uma pessoa, então, para ler o que escreveu na 4 e na 5. Quem que pode fazer? De preferência alguém que não fez nenhuma ainda. Tem alguém? Senão a gente repete. Então vamos lá, alguém que já falou e queira falar de novo? Eu de novo, Michael, vamos lá. Então vai. 4. Filosofia é uma atividade do intelecto que tem a vida como objeto, a verdade por método e a felicidade como fim. 5. Filosofia é viver o pensamento e pensar a vida. Muito bem. Então, para a gente fechar aqui, pessoal,
Então veja só, objeto, aquilo que a gente vai olhar. Então a filosofia, ela vai olhar para a vida. Ela vai analisar essa vida como? Com a verdade. Qual a verdade? Tentando uma verdade absoluta, mas no final das contas acaba sendo a verdade de cada um. A gente viu aqui no decorrer das questões, né? Cada um vê de um jeito diferente e para aquele outro aquela é a verdade que ele acredita. Mas a gente tenta achar uma verdade que seja absoluta. E para que a gente vai olhar a vida e analisar ela através de um crivo de verdade? Buscando a felicidade. Muito bem. Pessoal, com isso a gente termina, né, a nossa aula. Foi bem gostosa, essa foi a aula mais gostosa que eu achei dessa parte da definição de filosofias. Eu não sei se vocês gostaram, eu gostei bastante, né? Se vocês olharem as outras, vocês vão ver que foi bem diferente. E essa foi bem gostosa. E então a gente encerra essa parte de definição de ética e filosofia e moral, olhando todas essas pessoas que construíram o que hoje a gente entende como ética, moral e filosofia, né? E vocês perceberam que todas essas formas de pensar são verdadeiras. Foram naquela época e ainda são hoje. Não deixaram de ser, né? E dessa forma a gente também tem a ideia de que o certo e o errado também depende de quem olha, da forma que vê. Mas de toda forma, você pode, percebendo tudo isso, escolher viver. Viver de que forma? De forma que te leve a uma satisfação, te traga a paz. Ele fala da felicidade, mas que te traga a paz. Que você se sinta leve ao transitar pelo mundo, compreendendo que cada um tem uma forma de pensar diferente da sua. Vocês são singulares. Podem fazer a mesma coisa, mas têm olhares diferentes sobre esta mesma coisa que fazem. E isso dá a diversidade que para a gente é tão importante. E aí, então, né? Eu queria perguntar se alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para que a gente possa encerrar. E aí, a próxima aula, a gente já vai começar um tema novo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, não é nenhuma pergunta, é mais uma sugestão e eu acredito que todos os demais vão concordar. Eu acho que o método aplicado hoje nessa aula, de fazer o exercício junto com os alunos, ele é bem melhor, sabe? Principalmente agora nesse tempo que a gente está passando, que o pessoal tem que estar online. Acho que foi muito bacana o método usado hoje. Legal, eu fico feliz que você gostou e que outros também. Podem escrever aí no chat quem gostou, né? E põe o que gostou, né? E se não gostou, também põe o que não gostou. E eu já adianto lá para você, Michael. Tem aulas que eu dou desse jeito, tem aulas que eu dou diferente. E existem algumas aulas que eu faço de uma forma bem específica porque eu quero gerar em vocês um desconforto ou um sentimento X ou Y para que aquilo que eu vá falar fique gravado em vocês de uma forma diferente. E aí eu planejo a forma como fazer para que isso aconteça, né? Então nem sempre vai ser assim, né? Porque também comer, por mais que arroz, feijão, batata frita e bife seja uma delícia, se você comer de segunda a sexta o mesmo prato, no sábado você não quer ver, ou talvez não queira ver arroz, feijão nunca mais na vida, né? A ideia
poder também dar uma balanceadinha aí. Mas eu também gostei, fiquei feliz da participação de todos, obrigado pela participação de todos, fiquei realmente muito feliz. Participem também entrando lá no canal, né? Assistindo essa aula e dando um like, revendo essa aula e dando um like lá. Lembra que para o like valer, você tem que assistir mais da metade da aula. Para mim isso é difícil, né? Eu acabo ficando com poucos likes, porque as aulas têm, imagina, tá dando 1h10 de aula, né? Para o like valer, tem que assistir, sei lá, 37 minutos da aula, pelo menos, para valer o like. Então, essa mudança, né, que o YouTube fez em aceitar os likes, você pode testar. Você abre alguma coisa, dá o like tá lá. Aí você sai, né, desliga o YouTube, sei lá, reseta o telefone, liga de novo. A hora que você vai olhar o mesmo vídeo, o seu like não tá mais lá, né? Ele vai estar só depois que você realmente teve capacidade de olhar para ver se aquilo realmente é joia e valer, sabe? Então... E escrevam lá também as coisas, né, que vocês gostam, debaixo dos vídeos lá no YouTube também é legal. É uma participação, dá um engajamento pro canal que eu acho legal. Dia sim, dia não, eu estou olhando aqui como é que fala? No aplicativo, quem escreveu alguma coisa, vou lá, dou um joinha, às vezes eu respondo, tá bom? Participem lá também. Vamos ver o que vocês escreveram aqui. No caso que eu falei, né, de proposição, deliberação, decisão e ação, né, Arthur colocou que né, todos fizeram isso para ingressar na ETEC, né, na verdade todos fazem isso até para sair da cama, né, ou ir para a cama, né, muito bem. A aula dinâmica, o Diego também concorda com o que o Michael falou, Fábio Martucci... esta aula de hoje foi sensacional, método incrível, legal, obrigado. Fábio, Ademir também, gostou, diversificada. Diego, já é 10h40, passou tão rápido. Quando as coisas é legal, passa rápido, né, velho? E eu tenho que ficar olhando aqui para não extrapolar o horário. Eu achei bem interessante a dinâmica da aula, foi bem produtiva a Beatriz, beleza. E o Caio, a aula foi dinâmica, gostou também. Então... vou finalizar o vídeo lá e finalizo com vocês. Então, vocês aí daqui do canal, né? Dá o joinha aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse semestre vai ter bastante aula nova de gestão de recursos humanos e departamento pessoal, de ética, principalmente essas duas. Até de informática vai ter aula que eu vou postar no canal, né? De Word. Vou ensinar a montar todo o projeto de TCC, vou ensinar as ferramentas do Word montando um processo de TCC, né, para a turma que eu estou dando aplicativos informatizados, e vou carregar essas aulas lá no YouTube para eles, e vocês que estão aqui assistindo esse vídeo também podem participar, tá bom? Então, as minhas mídias sociais todas estão com /Leopoldo de Matos, exceto o Instagram, que é Leopoldo de Matos, por causa da quantidade de caracteres, tá bom? Então me sigam lá e eu já vou encerrar aqui com vocês. Um beijo no coração e até breve.